Fala, minha gente, botafoguenses de todo o Brasil. Aqui é o André Rocha, do canal André Rocha Fogão. O Botafogo enfrentará amanhã no estádio Newton Santos, nesse Dia das Mães, às 20 horas, o Internacional. O Internacional é um time armadinho, um time que sabe jogar, mas que não tem uma boa performance quando joga na casa do adversário. Coisa. Também acontece com o Botafogo. O Botafogo não está tendo nessa temporada um bom desempenho que outrora tinha quando jogava na casa do adversário. O Botafogo tem jogado até melhor quando joga dentro de casa, no famoso tapetinho. E Renato Paiva tem uma dúvida. Parece que a dúvida dele é com de respeito ao ataque. Santi Rodrigues já treina, deve fazer parte aí pelo menos do banco de reservas, não é? Ou se não, a dúvida do Renato parece que é Santi Rodrigues, entre Santi Rodrigues e Jefinho. Então assim, gente, o Renato, deve escalar o time que jogou contra o Carabobo. Talvez a diferença seja entre Santi Rodrigues e Jefinho, pode acontecer. Mas a grande cereja do bolo hoje para o futebol do Botafogo é o crescimento de Cuiabano. Cuiabano veio, uma aposta da SAF, muita gente não entendeu, Haja vista aí que o Grêmio praticamente deu, claro, claro que foi dinheiro, gente, nada é, mas a gente assim, um jogador que muito novo e o Grêmio praticamente dispensou ele, trazendo alguma insatisfação para a sua torcida, Mas assim, Cuiabano vem, vai treinando, jogo oscilava muito e vinha treinando, foi crescendo, esperando a sua oportunidade. E hoje, Cuiabano é sem dúvida nenhuma um jogador a ser observado no Botafogo. E tem mais, as informações que Cuiabano está já sendo observado o futebol internacional. Claro, pela idade, pela velocidade, força física, um lateral para o futebol europeu, o que eles querem mais? É aquela cereja no bolo, O Cuiabano vem mostrando que sim, pode render muito mais. Claro, eu prefiro ele jogando na posição dele. Não gosto, não sou amante de ver jogador em posição que não é. E também critico o jogador que está jogando numa posição que não é dele, jogando mal e quietinho. Não. Tem que chamar o professor, falar, ser sincero. Não, professor, ali não adianta. Você acha que? Aí o cara pensa assim, eu vou jogar, de repente eu jogo bem. Não, isso aí não existe. A joga mal, a torcida fica no teu pé. Então assim, o jogador tem que ter personalidade. Personalidade não quer dizer falta de educação. Bom, já fiz jogo passado contra o Carabobo, jogando pela direita, pela meia direita praticamente ali. Jogou mal o primeiro tempo todo, jogou mal, não evoluiu. Quando o Renato Paiva troca e põe o Jefinho na posição dele, aí ele cresceu. Gente, se inscreve aqui, compartilha, dá seu like, não custa nada, só apertar, dá seu like, é muito importante. Tem muita gente acompanhando o canal, agradeço a vocês, mas o pessoal está esquecendo de dar o like, E a plataforma é aí que vai ver a importância do canal. Vamos lá, dá essa força aí. Então assim, gente, a outra, o Louco Abreu está no Rio de Janeiro. Louco Abreu é sim um jogador importante para o Botafogo, no momento que o Botafogo, na década no 2000 até 2010, nessa época aí, o Louco Abreu foi importantíssimo. Levou o Botafogo para a vitória, ser campeão, conduziu o Botafogo, teve peito para jogar num time que era desacreditado. E ele é um cara, o Louco Abreu, que mesmo na saída do Botafogo, na seleção do Uruguai, ele é um cara que sempre usa uma camisa por baixo, outra camisa por baixo, e estava lá o escudo do Botafogo. Então assim, é um jogador profissional, ex-jogador, claro, profissional, mas que sempre após a passagem pelo Botafogo nunca deixou
o Botafogo de lado. Então a gente vê aí bandeira, a gente vê nome, muro, a gente vê... Mas eu acho que o Louco Abreu, ele precisa ser mais convidado pelo Botafogo, né? Não ganhou a Libertadores, não ganhou um brasileiro. A gente sabe da importância, o maior título do Botafogo, Libertadores. Mas a gente não pode esquecer daquelas pessoas que estavam com a gente no momento difícil, no momento menor. Então, Louco Abreu é uma pessoa dessa. Louco Abreu precisa, sim, de ser sempre lembrado pelo Botafogo. Eu acho que a gente não pode esquecer, né? Não só Louco Abreu, tem vários jogadores aí que não pode esquecer. A gente não pode esquecer nunca do Jefferson. Não pode. A gente não pode esquecer daquele time de 8-9. Não pode. Não pode esquecer no Paulinho Criciúma. Quem viu jogar? Eu não tenho dúvida, o Paulinho Criciúma, eu já falei isso já, né? Eu até já escrevi lá no Instagram dele. Ele respondeu. Paulinho Criciúma, para mim, foi um dos grandes do Botafogo. Numa outra época. Mas eu não tenho dúvida. Se o Paulinho Criciúma jogasse hoje com esse time do Botafogo, era chuva de gols. Porque além de jogar, além de ser técnico, ele sabia fazer o gol. Então, assim, tem muita gente. Então a gente não pode esquecer. Tem que ter equilíbrio. A vida é equilíbrio. A vida é equilíbrio. Igor Jesus hoje não, amanhã, claro, já acredito que o Igor Jesus, ele, dentro do Newton Santos, no tapetinho, a possibilidade dele fazer gol é grande, né? Igor Jesus, eu cobro muito isso dele. Ele tem que fazer gol. Jogar ele joga. Mas eu prefiro dando canelada e fazendo gol. Eu prefiro. Então, assim, acredito que amanhã será um jogo, não é um jogo fácil, né? Espero muito que Renato Paiva não invente, né? Já que ele quer, a tendência é que seja a mesma escalação contra o cara que jogou contra o cara bobo. Acredito que ele tem que acertar só ali. Bota o jogador, Renato Paiva, põe o jogador para jogar onde quer, onde gosta. Onde quer não, onde ele gosta. Aonde levou ele até o Botafogo. Só isso. Agora, gente, eu estava vendo a entrevista do André Mazzucco e ele estava falando das características dos jogadores que o Botafogo buscava. Jogador técnico, forte, inteligente. Jogadores tinham que ser o perfil técnico, inteligente, proativo, incisivo. Ele até comenta que o John Tesh, na época, falou: irmão, o que a gente tem? Uma folha em branco. Vamos fazer a nossa história. Tá bom? Então, assim, até uma coisa que eu sempre falo, que hoje o jogador, antigamente não, mas hoje tem que ficar, isso sirva até pro Jefinho, não só o Jefinho, vários jogadores aí que achavam que, porque criou-se uma lenda que o jogador que era boleiro, que, o treinador tava falando para ir por ali, ele ia pela esquerda, chegava no treino atrasado, era os caras. Criou-se uma lenda errada. Observe o que André Mazzucco diz. Não teve um problema em termos de vestiário. Do mesmo jeito que agora lá no Internacional. Por quê? Pode acontecer, ninguém é robô, pode acontecer. Mas o perfil do jogador, os caras, levantavam como é que era o jogador no dia a dia no clube. Ex-jogadores que jogaram com ele, o nego ligava, e aí, como é que é? Pessoal de comissão técnica, como é que ele é? Não é porque ele cuspiu no chão, não, isso não. Como é que ele é como pessoa? Como é que ele é dentro do vestiário? Como é que ele é para lidar do dia a dia? Aí o cara passava, né? A relação, ele é assim, assado. Ele é assim, ele entra calado, sai mudo.
ou ele é proativo, ou se não, esse aqui não, esse aqui, ó, sempre tá na fofoca, sempre tá se o treinador, pô, botou ele um dia no banco, ele já não quer mais, quer arrumar confusão no clube. É aquela maçã podre, joga bola, mas ó, fala a verdade, gente. Gente, vamos para a verdade, abrir o jogo aqui? Mau caráter. Aí o Botafogo, ó. Por quê? O que o Botafogo queria na temporada de 2024? Jogadores com foco, jogadores que querem vencer, jogadores que têm a mentalidade vencedora, jogadores que querem chegar no clube no horário, treinar e honrar a profissão, honrar o tempo deles, que a vida de jogador é curta, gente. Até financeiramente, ter um tempo, ter um time para ele ter um ganho financeiro legal. E outra, para que pegar jogadores que vivem confusão, jogadores que acham que a vida não vai passar, acham que vai ter 22 anos, 23 anos pro resto da... Então assim, o John Textor na época não olhava a base, que eu entendo que ele estava certo. O Botafogo precisava ganhar um título, o Botafogo precisava primeiro aparecer de novo nas mídias. O Botafogo tinha que ser falado de novo. E isso foi feito. Todo o programa esportivo na campanha, a temporada 2024, 2023, 2024, só falava em Botafogo. Agora sim, calmou? Agora está vendo a base. Porque a base é aquela situação, é um investimento para longo prazo. Não é? Não é toda vez na base que parece um Estevão, na base que parece um jogador diferenciado, não é isso. Jogadores parecem vários, estou falando diferenciados. Aquele zagueiro diferenciado, aquele cabeça de área, aquele atacante. Agora sim, o Botafogo mudou completamente a sua base, a gestão da base. Quem joga bola ficou, quem não joga bola, ó, chama teu pai lá, o empresário, acabou. Não é ruindade, é ser direto, é o que a gente quer. Não é assim, ó, eu conheço seu pai, sua mãe, vem cá, é legal, mas aqui no clube se encerra no momento a história dele. Quem sabe o dia amanhã? Acontece. O jogador evoluir e depois voltar pro clube. Então assim, o Botafogo tem sim um jogo amanhã importante dentro de casa. O torcedor, eu não sei como é que é o público, mas talvez não seja aquele público, né? Infelizmente a campanha do Botafogo não tem como a gente agora falar, não, tem que ir. Não, eu não sou leviano, tá? Mas você que gosta, você que quer ver o futebol, você que entende que nesse momento tem que ser apoiado o clube, depois do jogo, vaia. Dentro do jogo, vamos apoiar, tá bom? Vamos cantar, vamos incentivar os jogadores. É isso que a gente tem. Próxima janela vem forte, hein? Próxima janela vem forte. Eu não falo nem mais em Endel. Endel já é do Botafogo. Tá? Falar Endel, a contusão foi grau 1. Endel vai disputar o Mundial. Tá? Mas Botafogo terá mais uns quatro jogadores aí. Não é botar 3 não, uns 4. Diferenciado. Né? Então assim, vamos esperar. Agora, Renato Paiva é o treinador. Hoje. Não sei amanhã. Fique com Deus.